Bom dia, minhas irmãzinhas, meus irmãozinhos queridos, ouvintes da Palavra de Deus, tudo bem? Hoje eu consegui uma hora aqui para me gravar o vídeo, porque eu fui cuidar da minha beleza, fazer minhas unhas, aí eu não fui, não tô fazendo aula hoje, certo? Então, eu espero que vocês estejam bem, vocês me perdoam a correria, viu? Mas é tudo para Deus me abençoar, né? Também, né? E hoje eu quero falar um pouquinho, né, do capítulo 2 de Romanos, que nós lemos ontem, né? Nós vamos terminar de estudar ele e vamos ver o que a gente faz, né? Mas primeiro a gente vai orar, certo? Então você fecha os olhos. Não esquece, para o vídeo aí, curte, manda para alguém, fala que você tá gostando. Vamos contagiar o planeta com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, certo? Pega a sua Bíblia, põe do lado, aí separa, senta e vamos. Agora nós vamos sentar nos pés do Senhor Jesus. Imagine agora. É interessante que quando a gente vai pecar, primeiro é na imaginação, a gente imagina o que é que vai fazer, aquilo, outro, não é? Então, vamos trocar isso? Vamos imaginar Jesus na sua casa, sentado do seu lado, e você agora vai sentar aos pés dele. E nós vamos começar o nosso estudo. Amém? Orando e falando com ele. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pelo perdão dos nossos pecados, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, para fazer a tua vontade, para te servir. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós estamos aqui agora e queremos te convidar, Senhor, Papai do céu, o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, que esteja do nosso lado agora, nos dando sabedoria, nos dando comunhão, derramando unção e o poder sobre nós. Nós vamos estudar agora, Senhor, as cartas de Paulo. Senhor, estude junto conosco. Esteja conosco. Espírito de Deus, vai dando revelação, entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Senhor, nós continuamos orando pela vida da Sofia. Graça nós te damos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado dela. O Senhor tem cuidado da Débora, do Luan, da Alana, de todos nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor permite a prova, mas o Senhor está juntinho conosco, nos fortalecendo. Muito obrigada, Senhor. Está nas suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está estudando comigo, onde essa oração chegar, Senhor, que o teu poder chegue, Senhor, que o Senhor manda embora, Senhor, tudo que não provém de ti, toda enfermidade, depressão, opressão, tristeza, Senhor, em nome de Jesus, Papai do céu, visita meus irmãos nesse momento, Pai, é o que eu oro e te agradeço agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, ontem a gente leu, só que tem pessoas que não teve, porque eu mandei pro grupo, só o áudio, para ser mais rápido, porque minha aula ontem estava tendo muita aula prática. E a aula prática eu tenho que prestar atenção e ir anotando, né, as dicas que a professora vai dando, né? Então, se você estiver assistindo e não tiver no grupo da leitura que eu tenho, que eu mando os comunicados, manda uma mensagem para mim que eu te coloco lá no grupo, amém? Então, nós lemos o capítulo 2 de Romanos, certo? Então, eu quero falar com vocês sobre o versículo 5 até o versículo 11, que fala assim, mas segundo a tua dureza, o teu coração impenitente, que na outra Bíblia fala de dura cerviz, né? Então, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo final. Embora, a gente vai falar um pouquinho sobre esse versículo até o versículo 11. Embora normalmente não nos puna imediatamente pelo nosso pecado, Papai do céu, seu juízo final é certo, vai acontecer. A gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas que vai acontecer,
Vai, pode ter certeza. Mas sabemos que ninguém escapará, né? E esse encontro final com o Criador. E, voltando, né, ao assunto, as pessoas acham que elas vão viver eternamente, assim, que elas não vai ser punida, não vai acontecer nada. Então, às vezes, as pessoas que a gente vê por aí fazendo coisa errada, fazendo ruindade, a gente pensa que elas estão impunes, né? Mas o Senhor fala que no dia que Ele vier, a gente vai ver qual vai ser a diferença daquele que faz a vontade de Deus e daquele que não faz a vontade de Deus. Então, calma que a gente vai ver. Lá em Abacuque fala sobre isso, sabe? E é um livro maravilhoso. E aí, no versículo do 12 ao 15, as pessoas são condenadas não porque elas não sabem, presta atenção, não pelo que não sabem, mas pelo que sabem com o que deixa eu ler de novo. As pessoas são condenadas não pelo que não sabem, mas pelo que fazem com o que sabem, certo? É tipo assim, eu sei que uma coisa é errada, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu tô sabendo que eu tô errando, mas eu continuo fazendo. O que acontece, a palavra escrita de Deus, os que conhecem a palavra escrita de Deus e a sua lei serão julgados por ela. Os que nunca viram uma Bíblia ainda conseguem discernir o certo do errado e não serão julgados. Vocês estão entendendo isso? Aquele povo, às vezes a gente pensa assim, é o que eu já pensei. E aquele pessoal lá do Velho Testamento, a minha mãe, meu pai não sabia ler, não foi apresentado. E como que eles vão ser julgados? Eles vão ser julgados pela graça. Não é igual o julgamento das pessoas que conhecem, sabe? E pisa na palavra de Deus. Porque cada vez que a pessoa sabe que está pecando e está pecando, ele está crucificando Jesus, certo? Tem alguns irmãos, uma irmãzinha por aí, mais outras, que eu não vou falar o nome. Você sabe que é pecado fumar, porque é um vício. E lá na última palavra, na última página da Bíblia, está escrito que os viciados não verão a Deus. Então, toda vez que você sabendo, você fuma, você está crucificando Jesus novamente. Presta atenção. Pega esse recado aí. Então, os que conhecem a palavra escrita de Deus e sua lei serão julgados por elas. Os que nunca viram uma Bíblia e ainda conseguem discernir o que é certo e o que é errado, serão julgados porque, assim, infringiram os padrões da sua própria consciência. Vamos supor, uma pessoa lá no nosso antigamente, né? Vamos supor, meu avô nunca conheceu a Bíblia e ele pegou sabendo que uma coisa era errada, porque o pai mais a mãe falou que era errado e ele fez, então ele pecou. Entendeu isso? Isso é muito, muito interessante, né? E aqueles irmãos lá, tipo assim, Jeremias, Judá, esses outros, todos esses irmãos aí, eles não tiveram Bíblia. Não. E eles fizeram a vontade de Deus, guardaram a palavra de Deus, né? Lembra de Daniel e os irmãos, os amigos dele lá, Sadraque, Mesaque, Abednego? O que aconteceu com Azarias, né? Misaías? Os José foram para um reino distante, aonde as pessoas não sabiam como que era obedecer a Deus. Mas chegou lá e eles dispôs no coração deles fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É essa a diferença. E continuando, nós vamos agora para o versículo 17. Paulo, lá no versículo 17, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, aí ele vai falar daqueles que fazem a vontade de Deus. Paulo continua dizendo que todos são culpados perante Deus. Depois de descrever o destino dos gentios pagãos e dos incrédulos, Paulo passa a admoestar o povo de Deus. Antes ele estava falando para aqueles que não era servo de Deus, entendeu? Agora ele vai falar,
Paulo passa a admoestar o povo de Deus, apesar de seu conhecimento da vontade de Deus. Eles eram culpados porque eles também se recusaram a obedecer à palavra de Deus. Aqueles que cresceram em famílias cristãs podem saber o que a palavra de Deus diz. Mas Paulo diz que se não viverem em conformidade com o que sabemos, não somos nada melhores do que os incrédulos. Lembra que eu falei ontem? Não é porque a pessoa é filho de pastor, nasceu num lar cristão, ele está salvo. Não, ele tem que obedecer a palavra de Deus. Um dia eu estava orando, sabe? Muito desesperada por causa do meu filho, tinha sumido. Eu sempre conto isso, essas coisas, porque eu passei por muita luta. Então são experiências minhas. E eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem piedade. Salva ele, alcança ele. Aí o Senhor falou para mim, veio na minha mente um versículo. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Aí a hora que eu fui entrando pro banheiro, eu não esqueço disso, gente, ó, que eu pus a mão na tomada para acender a luz assim, o Senhor falou assim, confia em mim, você pode respirar para ele? Não, você respira só para você, a salvação é individual, tá entendendo? A gente pode ensinar as pessoas, mas é elas que vão escolher, a escolha é delas. É delas a escolha. E não tem como a gente ir contra. Então, isso aqui, ó, Paulo estava falando com os judeus, que eles podiam ter nascido em lar cristão, ouvido tudo, mas se eles não obedecerem a palavra de Deus, não adianta. O Senhor falou, eu falei, Senhor, minha filha é tão boa, Senhor, salva ela. Aí o Senhor falou para mim, não adianta ser bom, tem que me obedecer. Sabe? Deus joga duro comigo. Você está pensando que não? E mesmo assim, eu amo ele. Eu quero estar com ele. Onde ele estiver, eu quero estar. Quero amar tudo que ele ama. Fazer tudo que ele quer que eu faça. Quero viver dentro do propósito dele. Amém? Então é isso a diferença. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para saber em que nós estamos errados. E quando a gente sabe, nós somos culpados se não obedecermos. Amém? Mas Paulo diz que se não vivermos em conformidade com o que sabemos, não somos nada melhores do que os incrédulos. Quer dizer, nós estamos igualzinhos os feiticeiros, os idólatras, os prostitutos, Tá entendendo? Vocês estão entendendo direitinho? Então, aí no versículo 21 ao 22, Paulo explicou aos judeus que eles precisavam ensinar a si mesmo e não aos outros de acordo com a sua lei. Eles conheciam tão bem a lei que havia aprendido como justificar seus próprios atos. Sabia? Está escrito na palavra de Deus, eu acho que foi Pedro que escreveu, que nos últimos tempos, depois eu vou confirmar isso e falo para vocês, que as pessoas ia pegar a palavra de Deus, distorcer elas para se agradar, para ser do jeito que eles queriam. Vocês estão entendendo? Nos últimos dias ia acontecer essas coisas. Então, nós precisamos pedir para o Senhor, sabe? Vocês já repararam que toda vez que a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente ora primeiro? Sabe por quê? É porque nós precisamos do entendimento do Espírito Santo e não do nosso. Não do nosso. Então, quando a gente ora e pede o Espírito Santo, o Papai do céu, o Senhor Jesus para estar conosco, Ele vai dar sabedoria, discernimento para nós. Em cada coisa que traz à minha mente, enquanto eu estou explicando a palavra, é porque Ele deseja que seja falado. Você está entendendo? Então, não gosto de ficar muito perguntando que não está entendendo, não. Fica parecendo que a gente aqui é retardado, né? Então, é uma diretriz para a vida segundo a vontade de Deus. E é também um lembrete de que não conseguimos agradar a Deus sem termos um relacionamento apropriado com Ele. Foi o que eu falei agora. Como Jesus enfatizou, conservar o que legalmente pertence a outra pessoa é roubo, né? E qualquer pessoa que apenas olhe para uma mulher com desejo nos olhos, já cometeu adultério com ela em seu coração. Antes que possamos acusar os outros, devemos examinar nós mesmos.
Será que a gente está olhando para alguém? Está cobiçando alguma coisa? Mesmo se existem algum pecado sob qualquer forma dentro de nós, a gente precisa se reconciliar com o Espírito Santo, com Deus. Falar, Senhor, nos perdoa. Vê se há em mim, lembra que o salmista ora assim, lá no Salmo 139, ele fala, Senhor, tu sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Então, às vezes, coisas que ele esqueceu, algum pecado oculto que ele fez, ele está pedindo para o Senhor perdoar ele. E lá no versículo 21 até o 27, esses versículos são uma crítica mordaz da hipocrisia. É muito fácil dizer aos outros como devem se comportar, do que nos comportarmos apropriadamente. É mais fácil dizer as palavras certas do que permitir que elas criem raiz em nossas próprias vidas. Deixa eu contar para vocês. Muitos anos atrás, no túnel do tempo, né? Quando eu descobri que meu filho estava usando droga, né? Eu trabalhava com um médico e ele marcou uma consulta para mim com uma psiquiatra especialista, né? Aí eu fui, aí ela perguntou assim pra mim, você fuma? Eu falei, fumo. Ela falou, então você não pode fumar mais. Como que você vai falar pro seu filho? Não fuma, meu filho, porque um dependente químico não pode fumar e não pode beber. Como você vai falar pra ele, você não pode fazer isso, mas você tá fazendo na frente dele. Você bebe? Eu falei, bebo socialmente. Você não vai beber mais nem socialmente. Você vai escolher qual que você ama mais. Se é o seu filho, se é o cigarro, se é a bebida. Tá entendendo? Deus cria uns caminhos na nossa vida que a gente não entende. E desde esse dia que eu fui lá, eu coloquei no meu coração que eu nunca mais ia pôr cigarro na minha boca e nem ia beber nada. Inclusive, outro dia eu fiz uma garrafada pra mim que eu tava fazendo com suco de uva. Aí me falaram que com vinho era melhor. Eu fiz com vinho, eu fiquei acusada de beber aquilo, eu não quis beber. Meu esposo que bebeu tudo. Porque eu falei, não, eu falei pro Senhor que eu não ia pôr bebida alcoólica na minha boca, eu não vou pôr. E o cigarro, eu larguei de fumar assim na gaveta. Eu pus ele na gaveta lá do consultório que eu trabalhava. Quando a vontade vinha, eu pegava ele e falava, Senhor, Deus, o Senhor é poderoso, eu amo mais o meu filho, eu amo mais o Senhor do que isso aqui, eu não quero isso pra minha vida, e guardava ele, até o Senhor me libertar. Sabe, eu não sei nem quantos anos tem isso, eu devia descobrir, né? Eu acho que foi em 2002 que eu larguei de fumar, vocês entenderam? Quando eu saí lá do Bauer. Então, a gente precisa dar o exemplo. Se eu estou estudando a palavra de Deus com vocês, nossa, igual aquele dia anteontem, que eu não mandei a leitura, a gente não fez o estudo junto, sabe o que aconteceu? O Senhor me acusou na hora do devocional, o Senhor me deu um versículo de como, e foi me falando e eu fui escrevendo, né? Que a gente faz um compromisso com Deus e não honra o compromisso. Então, esse é o meu compromisso com Deus, é a gente de estudar a palavra de Deus, divulgar a palavra de Deus. E lá no versículo 24, né, que fala, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Quer dizer, o nome de Deus suja. A gente, quando faz alguma coisa errada e as pessoas estão vendo, sabe? Nós que servimos a Deus, a gente suja o nome de Deus. E eles falam assim, mas aquela ali não é crente, aquela não é servo de Deus. A culpa é de quem? É nossa, certo? Lá na palavra, lá em Coríntios, eu acho que fala assim, é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele de quem o escândalo vier. O que quer dizer isso? Que vai acontecer escândalo, que vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, mas ai daquele, porque está sujando o nome de Deus, né? Então que a gente possa buscar andar em conformidade com a palavra de Deus. O que as pessoas pensam a respeito de Deus, quando observam a nossa vida, é nossa responsabilidade. Amém? Que nós possamos trabalhar nisso em nós, amém? E lá no versículo 25 até o 29, vocês lembram, né, que circuncisão era que todos os homens, né, que nascessem, tinha que, ao 8º dia, tinha que fazer igual a cirurgia de fimose, né? Mas o que adiantava eles fazer aquilo e não servir a Deus? Então o que o apóstolo Paulo falou? Que a circuncisão que ele estava falando que os gentios tinham feito, que os judeus estavam cobrando, que os gentios não tinham feito, foi feita no coração deles, porque eles obedeciam a palavra de Deus.
Porque não adianta nada a gente ir lá batizar e não obedecer a palavra de Deus. Não adianta nada a gente chegar na igreja, louvar, pregar, e quando a gente está sozinho, a gente está em pecado. É isso que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos. Então a gente tem que viver em espírito e em verdade. Às vezes as pessoas estão preocupadas, o que os outros estão pensando, que está me vendo, esconde quando está fazendo alguma coisa errada. Olha, e o Senhor, que os olhos dele estão em toda parte e vê tudo em todo momento? Será que a pessoa não tem temor de Deus? Porque está escrito lá em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, se você não for sábio e não saber que o Senhor está te vendo, e ó, eu vou falar uma coisa, o Espírito Santo incomoda. Você está fazendo alguma coisa errada, a seu coração dá uma esfriada, assim, uma gelada, fala, isso, eu tô fazendo isso. Ou se não vem assim na nossa cabeça, o que é isso, irmão, irmã, o que você está fazendo? Se não estiver fazendo isso com você, dobra o joelho e fala, Senhor, me ajuda, eu estou em pecado. Me socorre, por favor. Então, agora nós vamos ler Romanos 3. Vou ver se eu consigo ler ele todo hoje e amanhã a gente explica, né? Combinado? Minha Bíblia, a folha dela é muito fininha, tá? Eu acho que vai dar 31 versículos, viu? Então vamos começar. Pega sua Bíblia aí e vamos chamar o Senhor para nos ajudar a ler. Capítulo 3 aos Romanos. Que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados as palavras de Deus, aos judeus, né? Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira alguma. Deus é fiel em todo o tempo. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleça quando fores julgado. Isso está escrito lá no Salmo 51, 4, certo? Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, argumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? É forte, né? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizem, façam o mal para que nos venha o bem. A condenação dos tais é merecida, viu? O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentis estão debaixo do pecado, como está escrito. Quer dizer, todo ser humano que anda pela terra está sob o jugo do pecado. Então, cabe a nós nos arrependermos do pecado e caminhar para o Senhor. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos desviaram. Isso está escrito, deixa eu ver, aonde que está? Não, deve estar escrito de cá. Todos desviaram, né? Então vamos. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Cadê? Então, sobre a terra, isso aqui foi uma palavra que foi escrita. Suas gargantas são como um túmulo aberto, como línguas que enganam. Venenos de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Deixa eu ver onde que está escrito. Isaías 59, versículos 7 e 8. Depois, capítulo 3, 18.
Então, o que é que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui? Ele está falando, vocês já repararam que as pessoas que não servem a Deus, vamos supor, você vai conversar com um alcoólatra, falar das coisas de Deus para ele. Ele te xinga, ele é amargurado, ele fala um tanto de coisa, que você é metido, que você é isso, que você é aquilo, que você quer saber mais do que os outros, que ele tá certo. Não é assim? Agora, quando uma pessoa tá cheia da presença de Deus, que tá fazendo a vontade de Deus, se você for conversar com ele tem palavra de paz, de alegria, de conforto. Não é assim? Fala pra mim a verdade. Então, isso aqui é real. Tô falando do alcoólatra e também de uma pessoa que estiver em pecado, de prostituição. Se você for chamar a atenção dele, de adultério, você vai, escuta pra você ver, chama a atenção pra você descobrir, depois você me conta. Sabemos que tudo o que é lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quer dizer, que através da lei, que fala não matarás, não roubarás, não dirás falso, nós descobrimos o que é pecado. Então agora nós vamos obedecer a Deus, por causa dos mandamentos, né? Então, agora nós vamos falar sobre a justiça pelo meio da fé, lá no versículo 21. Fala assim, ó, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrado a sua justiça, em sua tolerância. Havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído baseado em que princípio? Não da obediência à lei, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas para os judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulando então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Então quer dizer que eles achavam assim, ó, os judeus, que se não fosse circuncidado, se não fosse judeus, não era salvo. Então, mas Jesus Cristo veio para todos nós. Quando ele morreu na cruz, ele morreu por mim, por você, pelo seu filho, pela aquela pessoa que te faz raiva, pelo vizinho, pelo Lula, pelo todo mundo. Jesus Cristo morreu por todas as pessoas na face dessa terra. Mas quem que vai ser salvo? Aqueles que guardarem a sua palavra. E através das leis, a gente sabe mais ou menos o que a gente deve fazer. E aí veio o Evangelho. Por que eu comecei a ler para vocês o Novo Testamento? Porque no Novo Testamento é a nova aliança de Cristo. Então, a gente vê aqui que Deus é amor. E que o amor do Senhor manifestou aqui na terra através do seu Filho, o Senhor Jesus. Então, nós precisamos conhecer e ouvir o que Ele está falando para nós. Amém? Então, meus irmãos, amanhã, se der, eu vou gravar, viu? Porque eu acho importante estar falando com vocês. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus, viu? Guarda vocês debaixo das mãos poderosas do Senhor. A paz do Senhor.